Bem, amigos do Dimensão TV, novamente boa tarde. Nosso boletim, mais uma vez ao vivo, né? 3 horas e 20 minutos da tarde aqui, uma temperatura de 13 graus na cidade. Há pouco estivemos aí no QG da Guarda Municipal e agora a nossa equipe se encontra aqui na Secretaria de Educação, com a senhora secretária, que vai nos falar sobre como está o andamento e a previsão, se as aulas vão voltar, se não vão voltar, como está o tratamento entre a Secretaria da Educação, né, as escolas e os alunos. Secretária, boa tarde. A senhora pode nos dizer como é que está essa situação, aluno, escola, família? Boa tarde a todos. Uma alegria, né, receber vocês aqui para falar desse assunto sobre o possível retorno das aulas presenciais no município de Tramandaí e também, né, de todo o litoral norte. A princípio, nós estamos trabalhando com protocolos e com decretos de mês a mês. Acabamos de fazer, né, um outro decreto que suspende as aulas por todo o mês de setembro. Na verdade, nós tínhamos um protocolo, um decreto que terminaria hoje, e esse decreto, então, foi prorrogado até final de setembro. Por que tudo isso? Porque nós estamos num momento que, recentemente, passamos para a bandeira laranja, né? Então, durante toda a bandeira vermelha, nós não poderíamos nem pensar no retorno às aulas presenciais. Então, nós estamos trabalhando com os protocolos para retorno. O que é isso? Por determinação da Secretaria da Saúde, das promotorias, toda a Secretaria de Educação tem que ter um COI, que é Centro de Operações Emergenciais, né? E esse centro, ele tem esse comitê, ele tem representatividade das escolas estaduais, particulares de educação infantil, particular de fundamental, Conselho Tutelar, nós temos a Secretaria da Vigilância, a Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, nutricionistas, serventes, enfim, todos os representantes para analisar e montar o protocolo para possível retorno. O que tem que ter na escola para a segurança dos alunos caso retorne às aulas presenciais. E a gente verifica que são inúmeras as exigências que esse protocolo, né, coloca como os critérios necessários para um retorno às aulas. Então, para isso, para que tudo fique nos conformes, dando a maior segurança, não somente para as crianças, mas para os servidores, para os professores, nós precisamos estar com esses protocolos certos, né? E, para isso, o COI das escolas está enviando para a Vigilância Sanitária o protocolo de retorno. Com isso, a Vigilância Sanitária vai até a escola e verifica se está tudo conforme o que está no papel, o plano de ação. E aí sim, né, sendo possível, se retorna às atividades presenciais. Nós, em Tramandaí, desde quando foi suspensa as aulas, em 19 de março, nós temos atuado de forma remota. Nós temos todos os registros de todas as atividades presenciais. Ou seja, o nosso ano de 2020, ele está não com os dias, né, de 200 dias letivos, como exige, mas as 800 horas serão completadas até o dia 18 de dezembro. Então, o nosso ano letivo, ele se encerra dia 18 de dezembro, de forma remota ou não. O que precisamos, que fique bem claro, é que se retornar em novembro, nossas aulas já estão, né, nós não temos como entrar janeiro, fevereiro adentro, nós estamos com o calendário totalmente correto. Então, a gente pode continuar de forma remota até 18 de dezembro, que está tudo certo. Como tu me perguntou, a gente tem uma relação muito grande
da escola com as crianças, da escola com os pais. Cada escola tem um trabalho, cada professor tem o seu grupo de WhatsApp. Nós entregamos atividades de forma presencial ali, né, para os pais, de forma impressa, de 15 em 15 dias. Os pais buscam as atividades na escola e já retornam com as atividades anteriores. Então, está sendo um trabalho muito importante, de muita interação entre a família e a escola. Então, não tem por que este ano não ser validado. Os professores se superaram estão se superando na sua forma de dar aula. Todo mundo buscou, de uma forma muito criativa, né, uma maneira de chegar até a casa, até o aluno. E o retorno que a gente está tendo é muito positivo. Nós estamos, a cada dia, nos surpreendendo mais com o que está sendo feito de positivo durante essa pandemia. Bom, eu gostaria de falar com você que está do outro lado da câmera agora. Você que é mamãe, você que é papai, você que tem as crianças na escola. Atenção aí, ó. Secretária, hoje a maioria dos alunos está em casa tendo uma aula pelo computador, tendo uma aula pelo papel, né, que as escolas mandam. Isso. Ou elas entregam nas casas, ou os pais vêm buscar na escola, mas, de uma maneira ou de outra, o aluno não perdeu o ano, né? Ele está ganhando pontos, estudando, mesmo estando em casa. Tem muita gente que liga e diz assim, mas Bueno, como é que vai ser o final do ano? Bom, o final do ano é simples, termina no dia 18 de dezembro, é isso? É, professora, 18 de dezembro. Vale, agora atenção aí, ó, vale as horas, os pontos dos alunos que estão em casa estudando, é isso? Exatamente. É isso. Vale os pontos dos alunos que estão recebendo as provas, os estudos em casa em papel, é isso? Exatamente. Certo. Então, nesse panorama todo, onde é que ficamos? Na verdade, nós não estamos trabalhando com provas, né? Como é... Trabalhos. Isso, como era nos outros anos, como se diz normal, né? Até tudo isso acontecer. A gente tem outras formas de avaliar. O nosso Conselho Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria de Educação, já fez um novo parecer, onde explica a todos como que vai ser a avaliação este ano. A avaliação continua trimestral e ela é baseada no retorno daquilo que os alunos estão mandando para a escola, mas não o retorno do que tu está aprendendo realmente cognitivamente, né? Mas aquilo que tu está vivenciando. Nós, aqui em Tramandaí, nós tivemos, e a gente preza muito assim, as diversas formas de avaliar. Então, não é somente a parte de tu saber uma fração, ou de tu saber orações subordinadas, mas é a tua vivência. As pessoas, nessa pandemia, aprenderam muito a parte criativa, a tecnologia, que é uma das competências lá da BNCC, a cultura digital, ela era para ser colocada gradativamente nas nossas vidas. E este ano nós tivemos que aprender, né? Correndo, a gente aprendeu a lidar. Muitas de nós, assim, que nós estamos, eu estou no magistério há 30 e poucos anos, a gente não tinha essa noção de como trabalhar, como dar aula, né? Como fazer um vídeo para dar aula, enfim. Então, isso a gente teve que aprender. Muitas crianças que eu presencio, elas estão sendo criativas até no sentido de apresentar seus trabalhos e de buscar também algo a mais para ajudar na família. Tem crianças aprendendo a fazer culinária, a fazer barra de chocolate, sabe? E montando, isso ajuda, né? Prepara para a vida. Isso é uma competência lá da BNCC. Preparar para a vida, preparar para a cidadania. Então, tudo isso a gente está vendo acontecer na prática. As competências, as socioemocionais, que é tu te colocar no lugar do outro, sabe? Essa empatia que tu tem que ter, esse olhar
E se fosse comigo, né, de professor mesmo, saber que ele pode dar aula muito bem para uma turma que todos tenham um celular, o WhatsApp e tecnologia. Mas nós não podemos pensar somente nesses alunos. Nós temos que pensar naquele aluno que não tem nenhuma mesa para botar o seu caderno, né, e sentar e poder fazer o seu tema. Não tem o pai e a mãe presente. Então, nós temos que pensar em tudo isso. Então, a educação, ela trabalha com isso, né? Dar oportunidades para todos. E nem todos um celular é a maneira ideal de atingir aquele aluno, né? Então, uma forma de uma aula impressa, o professor ligando, o professor, às vezes, olhando para aquela criança, nem que seja pela tela, mas olhando e vendo como ela está. Eu acho que esse momento, e eu sempre digo isso, ele não é um momento conteudista. Tu não pode ficar pensando em conteúdos, sabe? Porque isso tu vai atrás. Isso tu vai buscar. Em 2021, em 2022, conteúdo a gente busca, porque a gente aprende de diversas formas. Este ano é um ano muito atípico, é um ano de se colocar no lugar do outro, de a gente não perder a alegria de viver, de não cobrar muito desses pais, desses alunos, desses professores, da Secretaria de Educação, porque a gente vive numa eterna cobrança e não é culpa de ninguém. Vocês não concordam? Não é culpa minha, não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, não é culpa do secretário da Saúde que isso aconteceu. Ninguém tem culpa disso. Então, estamos todos vivendo uma forma diferente de solucionar os problemas. A senhora já notou? Esses dias eu estava falando com o Sidney, meu colega, e realmente ele tem razão. Nós não viemos da primeira pandemia. Né? De anos em anos, praticamente, de tempos em tempos, praticamente quase na mesma época, existe uma volta na era da vida, do sistema, e aparece uma pandemia. Sempre após uma pandemia, uma vida nova. É um pulo que a humanidade dá muito grande. E, nesse ano da pandemia, nesta época agora, o ser humano parece que está aprendendo a tecnologia, o desenvolvimento de viver uma nova era. Há pouco tempo, um colega, agora, semana retrasada, fez uma reportagem do menino que quer estudar e que apareceu, o pai dele fez uma barraca, uma cabaninha, uma barraca de plástico transparente no meio da plantação para poder pegar a internet. Muito interessante. É muito interessante. Então, tem gente que se mexe para poder aprender. O ser humano, como a senhora falou, um número X de professores, não só da nossa região, mas do Brasil e do planeta, estão aprendendo a digerir uma tecnologia para poder falar com o aluno, criar grupos no WhatsApp, criar núcleos para poder falar, né, por o sistema ao vivo, conversar. Mas o que estamos utilizando? Estamos utilizando uma tecnologia, né, nova, que o ser humano agora está aprendendo a lidar. E aqui em Tramandaí, como é que está esse sistema? Bom, exatamente isso, né? Nós temos escolas centrais e escolas mais periféricas, né? Então, a gente tem uma facilidade em usar a tecnologia mais nas escolas centrais, onde tem uma clientela de alunos que tem condições, né, de ter essas tecnologias, mas nós temos outras crianças que não têm acesso à rede Wi-Fi em casa, enfim, até mesmo ter um celular. Às vezes, uma família grande que tem um celular para todos, né, e tem 3, 4 alunos que precisam estudar. Então, a nossa maneira de chegar nesse aluno, de dar oportunidade para ele, é através do material impresso, né, que se busca na escola e que os pais têm ido buscar e depois devolver com tudo pronto, né, feito. E esta é a maneira mais adequada. Se tu não tem
né? Hoje nós poderíamos ter, claro, um aplicativo em que todas as escolas, isso se caminha para ser feito, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar pós-pandemia é realmente nisso, que o ensino híbrido, que é esta forma de ser presencial e à distância, ele vai continuar, ele vai subsistir. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai viver entre nós, né? Esse vírus vai continuar, e se não for este, vai ser outros, e a gente tem que aprender realmente a termos as nossas aulas presenciais, mas também complementá-las com algo à distância. E como que é esse complemento à distância? É através da internet, de aplicativos, da rede social, né, que os professores criam esses grupos, eles costumam nos dizer que eles são chamados, não tem hora para ser chamados, para esclarecer as dúvidas dos alunos, dos pais, porque hoje o professor ele está entrando diariamente na casa de toda a família ali, e ele não dá aula somente para uma pessoa. Ele tem ali o pai, a mãe, enfim, a família que está ali perto assistindo ele dar aula. Então, ele está exposto, ele tem que cuidar muito muito mais, né? Ele já cuida, mas ele tem que cuidar muito mais naquilo tudo que ele vai falar, que às vezes é uma maneira mais espontânea de dar aula, nessa parte da tecnologia, e sendo assistido por várias pessoas, ele realmente tem que se policiar e conseguir ter uma linguagem que se faça entender por todos, né? Então, é bem difícil, é um momento, assim, né, que nós, Tramandaí, a gente tem uma maneira, nós fizemos um concurso na Rede da Poesia, online, foi um sucesso, foi maravilhoso, as crianças puderam, elas criaram as suas poesias, e o tema era Vai Passar, né, de acordo com essa época que estamos vivendo, e puderam declamar as suas poesias. Teve um grupo de jurados, inclusive uma das juradas foi a doutora Cristiane Corrales, a nossa promotora. Ela ficou imensamente emocionada com o que ela viu, a produção. Então, eu digo assim, sabe, a gente tem feito muitas coisas. A educação infantil tem feito maravilhas, os professores, verdadeiros artistas para poder alcançar as crianças. Então, eu não aceito de maneira nenhuma que venham a cogitar a possibilidade desse ano não ser validado. Esse ano é validado. Os alunos, se fala muito da não reprovação. O que nós queremos é a não reprovação. O aluno que teve participação nas aulas presenciais, aliás, nas aulas remotas, com devolução de trabalho, certamente eles vão passar de ano, né? Eles vão ir para a série seguinte, e a gente sabe, a gente tem todo um estudo de tudo aquilo que em 2021 nós precisaremos ir atrás para que este aluno não fique mais prejudicado do que já está. Então, eu acredito que nós não podemos penalizar mais ninguém com toda essa situação. E a forma disso é, então, de promover o nosso aluno, promover e ir atrás de tudo aquilo que ficou faltando, né? Então, nós temos condições disso, nós temos noção de onde nós partimos e aonde nós queremos chegar, e com certeza isso vai ser o pontapé inicial para o ano de 2021. Bom, amigo telespectador, nós estamos terminando a nossa entrevista de hoje, aqui na Secretaria de Educação, e vamos terminar com a secretária com a seguinte pergunta. Automaticamente, por causa dessa pandemia, as aulas estão, como já falamos, ou no papel que chega até o aluno, ou por controle, ou pelo remoto, pela CPU, pelo WhatsApp, pelo sistema de tecnologia. Pergunta:
Será que volta às aulas? Será que não volta? Em que pé ficamos por enquanto? Porque o governo gostaria que viesse, que voltasse às aulas. São Paulo já é contra. Paraná é contra. Então, poucos estados no Brasil são a favor. 1000 problemas para o aluno voltar a estudar. Isso que ainda é opcional. Os pais ainda podem pensar e têm o direito de dizer, meu filho não vai. Certo. Opinião da secretária. Bom, a princípio, nós não podemos agir sozinhos, né, e pela nossa vontade própria. Acredito que setembro, impossível de retornar. Para nós, seria melhor se o ensino fundamental continuasse desta maneira como está, porque está muito bem organizado, até o dia 18 de dezembro. Não falo na educação infantil, que é outra questão, que é um pouco mais abrangente e por inúmeros fatores, né, dos pais trabalhando, enfim. Mas, caso retorne, ele vai ter que ser, né, com o aval da Secretaria da Saúde, com todo o protocolo necessário e com decretos que nos permitam a volta. Não cabe somente à Secretaria de Educação dizer voltaremos ou não. Mas o que eu digo é que os pais podem ficar tranquilos que enquanto nós não tivermos certeza de que vai ser seguro para todos, nós não retornaremos. Nós, se for feito um retorno, e isso já está, a promotoria já sabe, todos concordam, vai ser de uma forma gradual e com todos os protocolos sendo cumpridos. O distanciamento, o uso de máscara, o álcool em gel, a escola toda estruturada para isso. Sem essas medidas, não há possibilidade de retorno para as aulas presenciais. Obrigado. Eu que agradeço e voltem sempre. Bom, gente, está na hora do café da tarde, temperatura caiu, o tempo hoje na rua, vai ficar a imagem aqui do Cisnei, mostrar, ver como é que está a nossa avenida da igreja aqui no centro de Tramandaí. As imagens Cisnei Dutra, José Bueno para o Dimensão TV, a rede da informação. Obrigado, boa tarde, boa semana.